Oi, gente! Voltamos outra vez para trazermos mais um tema para o nosso canal. Hoje, o nosso tema será com 3 assuntos. O primeiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. O segundo assunto do nosso tema diz assim: às vezes, pensar a longo prazo significa entender quem você quer do seu lado a longo prazo. E o terceiro assunto diz assim: algumas memórias ruins ficam um pouco melhor quando você divide com um amigo. Hoje nós vamos construir um tema com esses assuntos. Nós traremos para o nosso momento as informações que podemos extrair dentro dessas palavras que estão inseridas dentro desses textos que estão também inseridos em contextos. Nós trabalharemos os contextos que irão trazer as informações daquilo que nós percebemos trabalhando a nossa percepção. Trabalharemos também aquilo que nós iremos compreender dentro da reflexão. Nós iremos refletirmos dentro das palavras que estão inseridas dentro dos assuntos que irão construir o nosso tema. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários e vamos para o tema de hoje com o nosso primeiro assunto. Às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. Todas as pessoas que se importam umas com as outras, às vezes dificultam essa aproximação com uma atividade desnecessária que chamamos da prática da falta de informar essas pessoas a história real. Quantas vezes nos encontramos dentro de parâmetros que não facilitam nada o momento que estamos vivendo, não facilita nada a nossa instigação de nossas responsabilidades para fazer realmente trazer a verdade contada por nós para as pessoas que estão próximas de nós. Temos alguém que está próximo de nós. Esse alguém é um alguém da nossa confiança, mas a complexidade dos pensamentos dentro da construção de acontecimentos faz muitas vezes dificultar que possamos contar a história real. A história real nem sempre ela é bem recebida, nem sempre ela é bem compreendida, nem sempre ela é bem entendida. A história real está dentro da mente de uma pessoa e essa pessoa está com dificuldade de contar. Às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. É verdade que nossas vidas, elas compreendem acontecimentos que somente nós queremos estar sabendo. Fazemos um desenho dentro do perímetro das informações. Passamos um filtro, passamos uma peneira para decidirmos nós, conosco mesmo, o que de fato vamos falar acerca de algo que aconteceu, de algo que talvez tenhamos provocado, talvez que nós não tenhamos provocado, mas que tenhamos sido provocados e não tenhamos tolerado. Essa intolerância poderá ter desencadeado coisas que possa entristecer a humanidade. Às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. Muitas vezes
fazemos e procuramos buscar a maneira de passar uma história real. Mas nem sempre a história real ela é simples de ser contada, simples de ser repassada, porque a história real precisa de ouvidos e de mentes abertas. A história real está necessitando de um ouvir sem julgamentos. A história real está necessitando de um ouvir sem apontamentos, sem rotular consequências e sem rotular pessoas para transportar a história real para um patamar mais distribuído, mais elevado, mais complexo e mais inaceitável. A dificuldade que as pessoas têm de transportar uma informação para as pessoas que se importam com elas, às vezes é mais fácil afastar essas pessoas do que contar a história real. A história real nem sempre ela é bem aceita, nem sempre ela é bem compreendida, nem sempre ela é bem refletida. Toda história real requer um grau de consciência para que, na medida em que a história está sendo repassada, não possa estar sendo construída uma forma de julgamento antecipada. Primeiro é preciso ouvir a história, depois é preciso processar a história. Também é preciso buscar outras fontes de informações extra para que essa história real ela possa ser montada em sua forma também real. Porque às vezes a dificuldade de contar a história real ela está pautada na incompreensão e na limitação daquela pessoa que se importa conosco. Se aquela pessoa não tiver a mente aberta, não estiver preparada para ouvir uma história real e preparada para compreender essa história, então essa pessoa ela será afastada de uma outra pessoa porque a história real não estará sendo contada. Infelizmente, muitas pessoas aguardam que alguém conte-lhe uma história real para, ao invés de fazer a análise reflexiva, buscando extra informações, aí já começa a bombardear aquela história. Uma história real sendo bombardeada por quem está escutando. Às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. A história real não é uma história para qualquer pessoa, não é uma história para qualquer entendimento, não é uma história para qualquer compreensão. A história real é uma história verdadeira, é uma história legítima, que requer uma análise também verdadeira, também legítima. Se não tiver análise legítima, a história real, ela deixa de ser real, porque ela passa a ser refeita e ser repassada de uma forma que não é verdadeira. Por isso, às vezes é mais fácil afastar as pessoas que gostam ou que se importam com você do que contar a história real. Nosso segundo assunto do nosso tema de hoje diz assim: às vezes, pensar a longo prazo significa entender quem você quer do seu lado a longo prazo. Todas as vezes que pertencemos às formas de entendimentos, de pensamentos, aquelas formas
que nos faz um requerimento de necessidade de pensarmos a longo prazo, ou seja, nossa decisão e nossa compreensão estar em parâmetros de longo prazo, não o parâmetro do momento atual, mas aquilo que poderá acontecer a longo prazo. Às vezes, pensar a longo prazo significa entender quem você quer do seu lado a longo prazo. O nosso pensamento que está sendo exigido, a decisão que iremos tomar para funcionar a longo prazo, não é para excluir todas as pessoas que nós queremos excluir a longo prazo. Não é o pensamento do longo prazo que irá afastar todas as pessoas, porque às vezes pensar a longo prazo significa entender quem você quer do seu lado a longo prazo. O pensamento que nós iremos ter é um pensamento que nós precisamos medir, que nós precisamos analisar, porque uma decisão mal tomada afasta a longo prazo muitas pessoas que você precisaria compreender que algumas dessas pessoas precisam estar do seu lado a longo prazo. Pensar a longo prazo é necessário pensar a longo prazo quem você quer do seu lado a longo prazo. Compreender os processos que irá trazer os entendimentos e as compreensões, compreender os processos que irá trazer também todos os resultados. Resultados, eles vêm recheados de muitas variedades. Os resultados, eles costumam acontecer mais ou menos como esperávamos, às vezes como exatamente esperávamos e às vezes nunca como esperávamos acontecer. Todas essas propostas que nós temos que trabalhar, todas essas formas que nós temos que entender, é necessário pensarmos quem nós queremos do nosso lado a longo prazo, antes de excluirmos pessoas importantes em nossas vidas a longo prazo. Estarmos conscientes do longo prazo é também estarmos conscientes de que às vezes é mais fácil afastar as pessoas que se importam com você do que contar a história real. A história real, quando não pode ser contada, a decisão a longo prazo vai ser tomada. Todas as vezes que essa decisão for tomada, antes de que você pense quem você quer do seu lado a longo prazo, é possível que a sua decisão possa sair de uma forma que você não irá gostar desse resultado. Os resultados são as consequências e as consequências sempre virão, sempre estarão acompanhando todas as decisões que tomamos. O terceiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: algumas memórias ruins ficam um pouco melhores quando a gente divide com um amigo. Pensar a longo prazo é pensar quem você quer do seu lado a longo prazo, para quando chegar a vez das memórias ruins precisar serem divididas com alguém, algumas memórias ruins ficam melhores quando a gente divide com um amigo. Antes de dividir as memórias ruins com um amigo, para que possamos separar a dificuldade da possibilidade, precisamos, a longo prazo, escolhermos quem queremos do nosso lado a longo prazo. Porque quando chegar o momento de precisarmos dividirmos
algumas memórias ruins com um amigo, possamos não ter afastado esse amigo de maneira dentro da análise de tomar decisões a longo prazo. Obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito. Deixe também seus comentários e, se possível, compartilhe nossos vídeos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.